Às vezes, para alcançar estados de consciência mais elevados, para alcançar o céu, é preciso saber se sujar na lama. Às vezes, a gente precisa entender que não é só de vivência, de transcendência que se alimenta o homem e que a densidade do mundo também é um ganho de consciência. Viver na densidade, nas tristezas, nas agonias, nas coisas não tão bonitas dessa nossa realidade. Saber navegar na lama é onde estão os maiores aprendizados, principalmente para as pessoas que fazem a manutenção de um aspecto ingênuo. E tô falando tudo isso porque a ideia do vídeo de hoje é trazer o princípio de Exu, o princípio, um aspecto dele que é justamente essa questão de lidar com a densidade do mundo, lidar com o mundo externo, com suas imperfeições e com tudo que ele tem a oferecer de maravilhoso e de terrível. Mas antes de tudo isso, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo aqui. Se você não me conhece, meu nome é Matheus Pessoa, sou terapeuta holístico e vibracional e gravando esses vídeos para trazer os princípios dos orixás dentro da psicologia dos orixás, que é a base teórica que alicerça a ferramenta constelação dos orixás, que é uma das principais que eu utilizo nos meus atendimentos e que traz reflexões muito profundas e muito pertinentes. E aqui, falando de Exu, eu acredito que seja uma das mais necessárias no sentido de ir contra uma tendência que as pessoas tendem a enxergar a espiritualidade, a questão de como viver em espiritualidade, como simplesmente algo mental, algo transcendente, algo sublime, como se fosse algo belo, lindo e maravilhoso o tempo todo, e que é só flores, e é só benefícios, e é luz, e conversar com seres elevados. E Exu, o princípio de Exu, nos traz para a materialidade enquanto espiritualidade. Saber lidar com a densidade do mundo. Muitas vezes, a sua grande questão não é essa crença, essa sua ideia de que o estado que você está nesse momento de se doar demais para os outros, de não poder acumular riquezas, de que tudo isso não tem relevância no seu processo espiritual, que o que importa é essa pseudo-caridade que você faz para as pessoas, quando na verdade está só alimentando o seu ego. Quando na verdade, talvez, o que você precise que veio trabalhar aqui, seja justamente fazer as pazes, por exemplo, com a energia do dinheiro, se permitir acumular com responsabilidade. Às vezes você está carregando memórias que tiveram poder, que tiveram responsabilidades e fizeram muita coisa não muito equilibrada com isso e que tem medo de cair no mesmo erro. Carregam um arrependimento muito grande. Ou simplesmente acreditam que isso é sujo, ou você vê como algo não relevante, como algo que vai manchar a sua alma. Aqui, Exu nos mostra que essa ideia de limpeza, essa ideia de purificação, né, de estar puro, quase como se fosse uma roupa branca, né, que nunca é tocada e se é tocada tem que ser limpa. Isso não cabe na nossa realidade que a gente vive. A gente vive numa realidade melada no sentido de densa, de questões bastante complicadas. A gente vive um momento, principalmente, muito tenso socialmente, de questões de guerra, de iminência, de pessoas, de brutalidade. A gente está inserido nesse meio, mesmo que não nos afete diretamente, né? A gente não pode negar que esse mundo ainda tem muitas questões que a gente precisa olhar. E principalmente, não precisa ficar se apegando não só aos externos também, porque a gente tem uma tendência muito grande a projetar o nosso amor
mas naquele que a gente nem conhece, que é muito mais fácil amar a criança que eu vejo num vídeo, que tá realmente sem lar, assim, que merece sim receber um amor, uma atenção, mas é muito mais fácil amar aquela criança do que às vezes o filho do vizinho que tacou alguma coisa no meu quintal que eu tô com raiva. E é sendo que são crianças que merecem o mesmo amor simplesmente por serem seres humanos, que merecem uma atenção e um olhar minimamente humanizado, né, não tão julgador. Então, a gente se perde um pouco também nesse grande amor, assim, e esquece de praticar essa relação com o que está próximo da gente, né. Como que você faz para amar aquela pessoa que te fechou na rua? Aí já é mais difícil, né. Então a gente está falando de um outro lugar aqui, a gente está falando de como que você lida com um trânsito, por exemplo. O trânsito é um ambiente extremamente caótico, onde as pessoas, cada uma está vindo ou indo para algum lugar carregando uma bagagem específica de frustrações de medo, de pressa, ou de tranquilidade, ou de falta de tranquilidade, você não sabe. Ou seja, cada um está ali com uma bagagem diferente, e essas bagagens acabam se encontrando, né? A rua é o espaço de Exu. A rua aqui, nesse caso real, mas também a rua simbólica, que é esse outro, esse externo, é onde a minha bagunça entra em contato com a bagunça do outro, e é nesse contato que eu consigo enxergar o que eu preciso organizar. Às vezes, numa fechada de trânsito, você nem sofreu nenhum acidente, nem nada, mas você percebe o quanto que aquilo você compra aquela raiva para si e aquilo desestabiliza o seu dia todo. Você desconta no serviço, não consegue ser produtivo o suficiente, depois chega em casa, não consegue nem conversar com seus filhos, não consegue conversar com a sua parceira, o seu parceiro, e isso afeta o seu dia inteiro, e nisso você vai criando uma atmosfera mental, sendo que, na verdade, a vida te estimulou para você olhar para esse padrão de raiva, para essa dificuldade de aceitação, entender talvez esse medo que permeia por trás, né, de um possível acidente, enfim. São várias as camadas que a gente pode aprofundar aqui. Mas a questão é, meu nariz está levemente entupido por causa dessas mudanças de tempo aqui, então não repare não se eu parar para limpar um pouco o catarro. Mas a questão é lidar com a densidade do mundo enquanto um ambiente de aprendizado riquíssimo, riquíssimo. É muito rico o que você consegue se você tem abertura, o que você se permite conhecer numa relação com o outro na rua. A rua é sagrada nesse sentido como um ambiente de encontro, um ambiente de conflito no sentido de conflitar perspectivas diferentes para gerar para a gente um novo prisma. Se eu fico só no meu mundinho e eu não tenho perspectiva convivendo com outras pessoas, eu não tenho ganhos de consciência. Estudar não é, inclusive acho que eu vou se já não gravei, vou gravar um vídeo sobre isso, né, que estudar questões íntimas é conhecimento. Agora, autoconhecimento é quando você consegue validar isso no dia a dia. Não adianta você estudar uma base ética maravilhosa, tipo de Platão, e não buscar minimamente praticar isso no seu dia a dia. Isso te torna incoerente, isso te torna uma, de certa forma, é uma certa falácia, mas a gente tem essa tendência de fixar muito em ideias e não validá-las quando realmente precisa, né? No trânsito, brigando com as pessoas, é difícil exercitar a prudência, né? Quanto que você consegue fazer isso ou não? A título de exemplo aqui. Então, aceite, respeite e saiba dançar na lama. Saiba aproveitar a lama como uma parte essencial do seu ganho de consciência se você está aqui, nesse plano. E não caia na ilusão da limpeza, da pureza, porque nenhum de nós é isso. E está muito longe de ser. Então não crie essa expectativa para você ficar se punindo por não ser perfeito, porque você está muito longe disso, assim como eu estou imensamente longe e não quero nem saber disso agora. Por hoje é isso, um abraço e boas vibrações.